Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia, você que tem, no livro de Gênesis, capítulo 19. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 19, é onde nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Eu quero dizer para os irmãos, esse culto desse jeito, irmão, assim, você não vê louvor, eu converso até muito, né? Porque a gente não tem ainda a quantidade de pessoas para fazer louvar, contar testemunho, aquela coisa. Porque a primeira parte do culto é diferente do que eu estou fazendo aqui. Glória a Deus. Mas como a gente não tem ainda os irmãos disponíveis para oportunidade, para louvar a Deus, né, para fazer a primeira parte como deve, a gente vai fazendo assim até Jesus preparar tudo. Capítulo 19 de Gênesis, vamos ler no verso 1. Diz assim: E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantarei e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muitos, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozinhou bolos sem levedura, e comeram. E antes que deitasse, cercaram a casa os homens daquela cidade, e os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo e todos os bairros. Amém? Glória a Deus. Ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, fala, meu Deus, conosco nesta noite. Coloca a tua palavra, Deus, na minha boca, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, preste atenção. A mensagem que nós lemos aqui, eu não vou pregar, glória a Deus, eu não vou pregar para os irmãos o que está relatando aqui no capítulo 19, que aqui vai estar relatando sobre o que? A destruição das duas cidades, Sodoma e Gomorra. Então eu não vou pregar para os irmãos sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, e nem sobre o pecado do povo de Sodoma. Eu li esse versículo aqui, eu poderia até ler outro, né, porque tem na Bíblia, né? Eu li esse versículo aqui para os irmãos verem e entender. Hoje nós trabalhamos de formas, Deus trabalha de forma diferente do tempo da lei. O tempo da lei tinha aquela exigência que eu falei na hora para os irmãos aqui, tinha que obedecer no pé da letra, não poderia errar. Se errasse, morria. Só que tem um porém: o anjo, ele aparecia para você, o anjo falava com você como eu estou falando com você. O anjo chegava na sua casa, você fazia lá um bolo e dava para o anjo e ele comia. Você viu aqui, Ló fez e deu para os anjos. Isso acontecia no tempo da lei. Glória a Deus. Paulo, ele pregando, ele diz para os irmãos que ele também tinha visto Jesus. E Paulo, se não me falha a memória, Paulo, ele se converteu ao Evangelho 30 anos, se não me falha a memória, depois de Cristo. Paulo. Então quer dizer, como que Paulo viu Jesus? Jesus apareceu para ele, ou então uma visão. Vocês entenderam? Mas ele disse que Jesus apareceu para ele. Diz que Jesus apareceu para ele. Então, no início da igreja primitiva, os anjos do Senhor apareciam também para os irmãos da igreja primitiva. Vamos ver no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, Herodes pega Tiago, o menor, e mata Tiago diante de toda a multidão, o povo perseguindo os irmãos da igreja. Então o rei Herodes pega Tiago e mata, e o povo achou bom. O povo aplaudiu, o povo
se alegrou. Rei Herodes viu aquilo, alegrou o povo. Então ele pensou no coração: vou continuar a perseguição contra a igreja, vou continuar a perseguição contra os apóstolos, os discípulos. O que ele fez? Pegou Pedro e lançou Pedro na prisão. Com a intenção, isso era no dia de tarde, com a intenção no outro dia matar Pedro diante de todo o povo novamente. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então o que acontece, irmãos? Quando a igreja ficou sabendo que Herodes tinha pegado Pedro e preso ele, prendido ele, para matar ele no dia seguinte, a igreja reuniu. Quando eu falo igreja, os irmãos, todos os irmãos, porque a igreja somos nós. Isso aqui, eu já falei dos irmãos, é só um tempo onde nós entramos e ajuntamos para poder congregar o Senhor, para poder louvar o Senhor, para poder adorar o Senhor. Então isso se chama tempo. Igreja é quando nós se reunimos. Então, quando a igreja, os irmãos ali se reuniram na casa da irmã Maria e fizeram um propósito. Deus gosta, irmãos, quando nós fazemos propósito. Então eles fizeram um propósito: nós iremos orar e só iremos parar de orar, olha a fé, quando Deus libertar Pedro da prisão. Hoje em dia, esse tipo de propósito quase não se vê no meio dos crentes. De fazer um propósito: eu vou jejuar, e quando o Senhor me der a bênção, eu vou parar de jejuar. Eu vou orar, vou entrar ali no quarto, vou subir no monte, vou orar, vou para a igreja, vou orar. Enquanto o Senhor não me responder assim, descansar, eu não vou parar de orar. Hoje em dia você quase não vê isso mais. E isso é uma coisa que agrada a Deus. Eu já fiz isso, não sei quantas vezes. Esse dia eu passei, foi 12 horas no monte orando a Deus. Glória a Deus. Então Deus agrada de quando nós fazemos propósitos. Então o que acontece? Enquanto a igreja orava, o anjo do Senhor foi lá na prisão de madrugada, onde Pedro estava. A Bíblia diz que Pedro estava algemado, amarrado de pé e mão no tronco. O anjo chegou lá, saiu as algemas da mão dele, ele foi solto. O anjo tocou e disse: pega a sua capa, lança as suas costas, calça as suas sandálias e segue. Glória a Deus. O que aconteceu? Pedro levantou e saiu, seguindo o anjo. Só que Pedro estava achando que ele estava vendo era uma visão. Ele não achou que era uma real, ele estava achando que era uma visão. Mas ele passou no meio das quarentenas de soldados, 40 soldados, tudo ali vigiando dele. Ele passou no meio deles, nunca viu eles. Chegou no portão que abre para a cidade, um portão grande. O portão abriu automaticamente, Pedro e o anjo. O portão abriu automaticamente, eles saíram. Depois que eles saíram, o anjo andou 2 quarteirões por ele, a escada, né? E lá despediu de Pedro e disse: vai em paz. Pedro vai lá para a casa da irmã Maria. E aí chega a notícia, eles vão ver que Pedro estava liberto. Aí terminou o propósito da oração. Então você vê que o anjo apareceu para Pedro lá na prisão e o libertou. Isso acontecia também no início da igreja. Aleluia. Só que depois veio passando tempo, aí Deus parou de se manifestar assim. Aí hoje ele trabalha nos dons que Paulo ensinou lá em Coríntio. Nos dons, revelação, visão, profecia, cura, maravilhas, palavras, enfim. Glória a Deus. Então o que acontece? Mas ele continuou operando. E nós vimos a presença dele real quando nós vemos os sinais acontecer, os milagres acontecer. Paralítico andar, canceroso ser curado. Glória a Deus, as pessoas viviam curadas, oprimidos sendo libertos. Aí nós vemos a manifestação dele nos sinais. Mas no tempo da lei aqui, era normal. Um certo dia, quando o anjo foi anunciar para Abraão que ia dar um filho para ele, o que acontece? A Bíblia diz que chegou 2 anjos. Pelo que eu vejo lá dentro, parece que era uma manhã. Os anjos chegou assim, Abraão estava na porta da sua casa, do lado de fora, assim. Tinha uma árvore, que conta a Bíblia, uma árvorezinha assim, parece que era árvore de cerrado, pelo que contei eu dá para entender. Aquele anjo, aqueles 2 anjos chegou debaixo daquela árvore. Abraão correu e foi lá e recebeu os anjos, trouxe para casa
chamou esse para dentro da casa e mandou glória a Deus, e mandou como é que chama ela? A Sara, né? Mandou Sara preparar os bolos para o anjo, enquanto Abraão conversava com os anjos. Foi nessa ocasião que o anjo falou assim: olha, Abraão, nós viemos aqui para te entregar um recado de Deus. Deus manda te dizer, Abraão, que ele vai te dar um filho. Abraão já com quase 100 anos de idade. Ele manda te dizer que ele vai te dar um filho. Além de ele estar com 100 anos de idade, a Bíblia diz que a Sara não tinha mais os costumes das mulheres. Então, olhando para isso aí, estava impossível. Mas no livro de Lucas, no capítulo 1, verso 37, o mesmo anjo aparece, o anjo Gabriel, aparece para Maria, para entregar a mensagem para Maria, que ela ia dar à luz a um filho, e esse filho seria o Salvador do mundo, que era Jesus. Lá no verso 37, o anjo disse que para Deus nada é impossível. Então, quando o anjo fala para Abraão que ele vai ter um filho, mesmo com sua idade avançada, a Bíblia diz que Sara, de trás da parede, ouve o anjo dizer aquilo e sorri lá, um sorriso de crítica e de zombaria, de dúvida. Eu, na minha cidade, não tenho mais o costume da mulher, o homem já velho desse jeito, vou ter filho, e riu. O anjo de cá falou assim: por que você está rindo aí, Sara? Aí a Bíblia disse que ela temeu. Ela temeu, porque o anjo não tem misericórdia. Anjo, ele não tem paciência. Quem era para estar pregando a palavra aqui hoje, não era eu, não era nem o pastor, era o anjo. Eram os anjos do Senhor, a Bíblia mostra. E por que o Senhor não permitiu? Porque, está vendo esse tanto de gente aí? Vocês veem? Você vê irmão pregando no terminal, você vê irmão pregando na praça, você vê irmão pregando nos ônibus, você vê irmão pregando nos hospitais, você vê irmão pregando na igreja. Aí faz sobre. E aconteceu muitas vezes. Deus opera na vida da pessoa. Quer aceitar Jesus? Não quer nada. Fala para a cara mais limpa. Não tem um pingo de terror. Viu Deus fazendo a obra, viu Deus operando. Quer aceitar Jesus? Não quer não. Quer continuar no pecado. Quer a bênção de Deus, mas não quer Deus. Quer o pecado, quer o mundo, quer a vaidade. Se fosse um anjo, irmão, aqui, quer aceitar Jesus? Não. A espada na hora. Matava na hora. Por isso que o Senhor não deixou os anjos, porque os anjos não têm misericórdia. Anjo é para guerra, anjo é feito para isso mesmo, para guerrear. Então ele não tem misericórdia. Então Deus foi e separou uma parte de anjo. Tem um anjo da mensagem, tem um anjo de guerra, né? O Gabriel é da mensagem, o Miguel já é um anjo de guerra. Com Miguel não brinca não, porque a espada come mesmo, né? Então o que acontece, irmãos? Quando o anjo falou para ela, está doendo, que ela ri de pé, Sara. Aí ela, não, estou rindo, ela falou, não estou rindo, não, está doendo, tu não vai ver. Conta Deus, daqui um tempo certo, quase não fala de um ano, se você não está com a criança no braço. Deus é tremendo. Do prazo certo, lá estava Sara com Isaac no braço. Deus é tremendo, irmãos. Quando Deus fala, Deus faz. Então o anjo apareceu para Abraão e deu para ele essa notícia, né? Quando a mãe de Sansão ia dar a luz a Sansão, ia dar assim, ia gerar, o anjo ia permitir ela gerar, porque ela era estéril. Olha como que Deus trabalha. A mãe de Sansão, se você for ver na Bíblia, no livro de Números, Juízes, se você for ver lá, a mãe de Sansão era estéril. O anjo foi e falou para ela, o marido dela estava no campo trabalhando. O anjo apareceu para ela e falou: olha, você vai dar um filho, vai colocar o nome de Sansão, e este Sansão
ele será um narizeu de Deus. Narizeu de Deus, uma pessoa escolhida por Deus para executar uma certa obra, uma certa função, um certo juízo. E como o povo de Deus naquela época era muito perseguido pelos fariseus, então Deus permitiu que a mãe de Sansão gerasse ele, para que ele viesse fazer juízo ao povo de Deus, justiça ao povo de Deus, pelo povo de Deus. Aí o anjo vai falar para ela que vai dar a luz a um filho, vai pôr o nome dele de Sansão. Ele vai ser narizeu de Deus, o escolhido de Deus, para poder fazer juízo pelo povo de Deus. Quer dizer que ele não pode beber bebidas, vinho, ele não pode casar com mulher estranha, ele não pode tocar em defunto e nem cortar os cabelos. Entendeu? Era um escolhido de Deus, era para isso. O que aconteceu? Quando o marido dela chegou no campo, ela falou: olha, um varão assim apareceu para mim e disse que eu vou ter a luz e dar a luz a um filho, e é para pôr o nome dele de Sansão, mas eu contou tudo para ele. Ele ficou assim: mas falou para você? Eu não me lembro direito, aí ele falou: esse comentário, olha, estéreo, não sei o quê, né? Aí ele fez um tipo de prova. Aí quando era um belo dia, o anjo aparece para ele. E ela disse para ele: não, ela vai lá no filho e vai pelo nome de Sansão, Então foi no tempo certo, lá estava a mãe de Sansão dando a luz a Sansão. Então a lei, os anjos não aparecem. Hoje, como eu já disse, não aparece, mas se for preciso, Deus faz onde aparecer para nós ir. Amém? Um certo tempo, eu estava na igreja lá, onde eu congregava, e eu orei a Deus: eu citei isso, foi o Abraão viu o teu anjo, Gideão viu o teu anjo, a mãe de Sansão viu o teu anjo, Ló viu o teu anjo, e outros servos mais, os seus anjos apareceram para ele, para mim. Se os teus anjos apareceram para eles, para você, Deus, eu quero que o seu anjo apareça para mim também. Eu quero ver o seu anjo, porque eu quero conversar com ele. Igual os irmãos fizeram, eu quero também. E fiz essa oração algumas vezes. Um certo dia tinha uma irmã ali, ela pregou lá na igreja e, orando com a revelação, falou para ele: irmão, o Senhor me diz que você está pedindo aí para ver o anjo do Senhor quando o Senhor aparecer para você. Você quer ver o anjo do Senhor. E o Senhor manda te dizer que Ele vai permitir, porque você é muito precioso para Ele. Aleluia. Amém? Aí a pergunta que está na cabeça de vocês aí é aquela: e aí, ela apareceu? Não é? E aí, ela apareceu? Não apareceu porque eu não continuei orando, eu tive um declive espiritual. Aí ele não apareceu, né? Glória a Deus. Mas graças a Deus estou firme com Jesus, mesmo o declive que eu tive espiritual, eu estou firme com Jesus aí. Não vi ele como eu queria, mas eu já vi ele algumas vezes longe dos anjos do Senhor. Eu já vi ele algumas vezes em visão. Glória a Deus, amém? E eu tenho também aqui uma irmã aqui no WhatsApp aqui falando, essa que vai pregar aqui, ó. Essa que vai pregar aqui, sexta-feira. Ela falando: eu fui pregar 2 vezes na igreja dela, e ela falou para mim: todas as 2 vezes que eu fui lá, o Senhor mostrou para ela o anjo do Senhor do meu lado. E ela falou assim: pastor, você não anda sozinho. O anjo do Senhor anda com você por onde você anda. Amém? Glória a Deus. Ela vai estar aqui sexta-feira. A esposa do nosso Alessandro, não sei se conhece o Alessandro, um altão que teve pregando aqui uma vez, a mulher também alta, trancão. Eu fui convidado para tocar numa igreja lá no Eldorado. Cheguei lá, tocar e cantar uns corinhos, irmãos. Cheguei lá, o pastor muito orgulhoso, né? Conhecido eu muito tempo, mas muito orgulhoso, nós fomos se apresentar.
cumprimentar. Eu cheguei lá, sentei lá no canto assim, do banco, assim, lá, cadeira, né? Com violão, tudo lá. Liguei lá, tudo, mas ele me deu a oportunidade e eu fiquei lá. Aí ele deu contato com a irmã, depois ele deu para a esposa da seleção. A esposa da seleção veio de carro e orou por lugar. Irmãos, eu estava ali e o Senhor mostrava o tocador. Olha o tocador, está no meio. O Senhor mostrava um anjo do Senhor do seu lado. Glória a Deus. Só sei que o irmão, na hora que terminou, ele deu contato para mim. Eu estava achando que ele ia parar, eu estava pensando, eu acho que ele nem estava por aqui, não. Só sei que ele me deu. Depois ele me chamou a pregar lá. Glória a Deus. Aqui no Marista tem uma outra irmã, uma Maria das Graças. Ela falou para mim, Simone, o Senhor vai mostrar para o irmão lá de madrugada na sua casa, orando de joelho, e o anjo do Senhor do seu lado. Oh, glória. Amém? Tem uma outra pessoa, deixa eu ver se eu lembro quem foi. Eu fui pregar na igreja lá no setor, em Goiânia. Quando eu fui na moto, eu tinha uma moto e eu fui com a minha filha. E eu fui e levei meus playback para me cantar lá. Aí quando eu cheguei e entrei na igreja, cheguei na porta da igreja, parei a plataforma, de um lado e do outro, entrei no corredor, do lado dos irmãos, tinha um corredor na parede de cima, e a guarda e a parede, eu entrei no corredor, cumprimentando todos os irmãos. E cheguei lá no escritório, entrei no escritório. E estou ali no escritório, lendo a Bíblia, enquanto o irmão está fazendo a primeira parte, para voltar para te pregar, né? Beleza, eu subi no púlpito, eu fui chamando uma hora lá. Subi no púlpito, comecei a louvar a Deus, louvei Deus com 2 uma hora estava avançado. Aí eu fui a Bíblia. Quando eu preguei, quando eu terminou, a irmã veio falar que quando eu cheguei na porta da igreja, um anjo alto chegou do meu lado. Ela não fala anjo, ela fala um homem alto chegou do meu lado, com o instrumento na sua mão. Eu sabia instrumento que era, porque o instrumento estava dentro de uma capa, mas era grande instrumento. Então, pelo que ela falou, eu percebi que era uma harpa. E ela disse: eu entrei no corredor, o anjo, esse homem entrou atrás de mim. Eu entrei no escritório, esse homem entrou atrás de mim. Só que quando eu subi no altar, o homem ficou lá no escritório. E aí eu cantar, e aí doisinho, ele já ia para pregar. E ela falou: ué, será que todo mundo vai chamar o homem que veio com ele para tocar? Não? E aí Maria André chegou perto dela e falou assim: bem, o irmão não vai chamar o homem que veio com ele para tocar, não? Ele falou assim: mas que homem, velho? Uai, o homem que veio com ele aí, na igreja? Não, não veio ninguém, não. Veio o homem que chegou, quando ele chegou na porta, o homem chegou do lado dele, ele passou pelo corredor, o homem foi atrás dele, ele entrou dentro do escritório, o homem entrou com ele, ele subiu no altar e deixou o homem lá. E aí ele cantou 2 anos, agora ele falava: não chama o homem para tocar o instrumento. Eu disse: não, você não tem atenção. Aí ela pensou: não, esse homem é um anjo. Aí ela falou: não, esse homem é o anjo que anda com você. Amém. E essa irmã que vai pregar aqui, ela confirmou que o anjo que anda comigo é um anjo diferente. E é alto. É um anjo alto. Ela disse: quando eu estava pregando lá, o anjo estava com a mão estendida e uma glória muito grande caindo sobre a igreja. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, isso acontecia no tempo passado, era ao vivo. Aparecia assim, você estava assim resolvendo um problema dentro da igreja, que naquele tempo lá, eles vão se reunir, quando tinha um problema para resolver, ou uma causa do irmão para julgar, tudo, eles vão reunir lá para poder resolver aquela causa. Aparecia um homem, ali saía um homem, ia lá, entregava mensagem para o sacerdócio ou para alguém e ia embora. Aquele homem era um anjo que se transformava, materializava no homem e ia entregar a mensagem. O anjo do Senhor trabalhava muito dessa forma no tempo da lei. Hoje também eu já vi pessoas que dizem que veio uma pessoa, falou com ele assim, uma certa mensagem, não deu direito mais, e de repente a pessoa saiu e virou assim, quando ele foi atrás para ver a pessoa, não viu a pessoa mais. Também já vi às vezes esse tipo de conversa. Isso também é um anjo do Senhor. Então, glória a Deus. Os anjos do Senhor sempre apareciam
para o povo de Deus no passado. Hoje eu creio que não aparece tanto assim, porque no capítulo 14 do Evangelho de João, lá a partir do verso 15, o Senhor promete, dizendo: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, esse estará convosco, esse vos ensinará a minha palavra, fará vocês lembrar daquilo que eu vos ensinei, e ele ensinará a cada um de vocês. E na hora que o adversário de vocês se for lançado, for colocado diante do sinédrio, diante do rei, diante dos grandes, não se atemorize, porque é a vez de falar, porque é a vez de responder, porque esse mesmo Espírito Santo colocará em vossa boca as minhas palavras que vocês devem falar para eles. Amém? Então hoje o anjo do Senhor continua agindo em nosso meio, continua trabalhando em nosso meio, porque Deus deixou aqui na terra cada anjo com uma função. Glória, vocês sabem que tem um anjo que cuida do espaço? Vocês não veem direto cientistas dizendo que meteoro vindo em direção à terra, vai chocar com a terra e tal, e nada acontece, porque tem um anjo cuidando do espaço ali, ó. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, tem. No dia que a igreja for tirada da terra, vai acontecer muitas coisas incríveis, desastrosas na terra, porque o anjo do Senhor, os anjos do Senhor vai ser retirado, o Espírito Santo vai ser retirado. Glória a Deus. Aí imagina o que será desse mundo sem a igreja, porque os anjos estão aqui, o Espírito Santo está aqui por conta da igreja. Tem pessoas que por falta de entendimento, irmãos, nos ignoram, né? É um monte de droga, às vezes pode até ter acontecido aqui. Aqui é o pastorzinho, vem para a igreja todo dia, tem vez que está só ele está só ele e outra pessoa, ou outra vez só ele e mais duas pessoas. Que pastorzinho, não está com nada, né? Não está com nada, não sei o quê. Mas eu queria que ele tivesse o privilégio que eu tenho de onde eu estava, o anjo do Senhor está comigo. Glória a Deus. Foi esses dias, irmão. Uma pessoa veio criar problema comigo, e quando ele veio criar problema comigo, ele falou lá, não me lembro uma palavra lá, aí ele falou assim: eu não estava com a camisa, assim, marista, no colégio marista que tem. Se você tirou essa camisa, caçando confusão. Eu falei para ele assim: rapaz, eu não sei não, ganhei, não sei não. Ganhou aonde? Não sei não. Mas marista, marista é um setor que tem igual ele, não sei não. Mas é fácil você lembrar. Ele estava farredado de segurança e ele estava meio mamado. Ele queria dizer que se me pegasse, eu ia lembrar fácil, né? Aí eu fui, olhei para ele assim e saí. Quando eu olhei para ele assim e saí, ele foi e veio até mim: oi, irmão, de boa? Ele deu aquela olhada em mim assim, assustador, de boa, já me cumprimentou, já pegou na minha mão e saiu. Eu ia passando num lugar aí, um camarada, ele falou um negócio para mim. Quando ele falou um negócio para mim, que eu olhei, eu falei: tá de boa, tá? Eu olhei assim nele, eu percebi que ele viu alguma coisa em mim. Glória a Deus. Isso acontece na vida, irmão, das pessoas que têm a presença do Senhor. Aqui no capítulo 34 que nós lemos do livro de Salmos, diz que o anjo do Senhor, de novo, acampa ao redor dos que o temem para os guardar e o livrar do mal. Você é guardado pelo anjo do Senhor, irmão. Você, meu irmão, é guardado pelo anjo do Senhor. Não temas. Se você guarda a palavra, se você luta para ser fiel a Deus, você está guardado pelo anjo do Senhor. E não tem demônio que toque em você, não tem pessoa endemoniada que toque em você, porque se for preciso, Deus joga a pessoa no chão, Deus joga o diabo por terra, mas não toque em você. Você é escolhido, você é guardado, você é protegido pelo anjo de Deus. Amém? Glória a Deus, que o Espírito de Deus continua falando no coração dos irmãos. Então vocês viram aqui, o Ló recebeu os anjos do Senhor na sua casa. Abraão recebeu os anjos do Senhor na sua casa. A mãe de
de Sansão recebeu um anjo do Senhor na sua casa. Glória a Deus. Gideão recebeu, o anjo do Senhor apareceu para ele e deu para ele, glória a Deus, a instrução de como fazer para vencer os medianitas, os inimigos. Glória a Deus. E assim há várias passagens na Bíblia de que os anjos do Senhor apareceu para servos e servas do Senhor, glória a Deus, entregando recado, entregando mensagem, protegendo, livrando, dando livramento. E até hoje esse nosso Deus trabalha dessa mesma maneira, porque é o mesmo ontem, hoje